Oi, tudo bem? Eleição neste domingo, né? E eu resolvi falar sobre eleição, sobre modernidade e sobre história. Acho que para quem não vai votar tá muito mais fácil, eu vou falar um pouquinho sobre isso e também sobre os primórdios das eleições no Brasil. Sabia que a primeira eleição foi em 1532? Mas primeiro, vamos falar sobre como está mais fácil justificar. São quase 150 milhões de eleitores e na última eleição para presidente, quase 30 milhões não votaram. Agora você não precisa mais ir a uma sessão para justificar. Você até pode, mas o TSE pede para que você não faça isso para evitar aglomeração. Dá para baixar o título eletrônico, vai na loja aí da Apple, de Android, é muito fácil. E aí você coloca os seus dados, inclusive não precisa nem saber o número do seu título de eleitor. Com o CPF você consegue ativar o seu título eletrônico, usa para votar ou então para justificar. E aí a grande sacada é que com a geolocalização do celular, ele vai ver ali que você está fora do seu domicílio eleitoral, da sua cidade, durante o dia de domingo, né, da votação, e aí já faz a justificativa dessa forma. Depois, você tem 60 dias, caso não consiga justificar amanhã, você tem 60 dias para justificar pelo aplicativo ou pelo site do TSE, aí colocando documentos, inclusive documentos de saúde, né, porque se você tiver com sintomas de gripe, o TSE pede para que você não compareça às eleições e também se você teve febre nas últimas 2 semanas. E até o horário inicial, de 7 da manhã até as 10, o TSE pede para que seja reservado para os idosos, para evitar aglomeração para eles, justamente porque são mais vulneráveis à Covid-19. Agora vamos falar de história. 1532, São Vicente, São Paulo, foi a primeira eleição do Brasil, uma tradição que foi trazida pelos portugueses para cá. Eles já faziam dessa forma, que era uma forma bem interessante. Só os homens bons podiam votar. Os homens bons eram nobres, por exemplo, militares de alta patente, burgueses, ali, comerciantes que tinham enriquecido aqui no Brasil, e aí eles podiam votar da seguinte forma. Iam até lá, a sessão, falavam, cochichavam ao ouvido do escrivão 6 nomes. E aí todo mundo fazia isso, ele ia anotando. Ao final da eleição, os 6 mais votados eram os eleitores. Eles sim escolhiam, por exemplo, o que equivalia na época aos vereadores e também juízes, por exemplo. E era interessante porque era um sistema rotativo, a eleição era a cada 3 anos, mas os mandatos eram de 1 ano só. Era feita uma lista, 3 listas, né, cada uma para 1 ano, e um menino de até 7 anos ia lá, pegava e sorteava qual seria a lista daquele ano para que eles tomassem posse em janeiro. No Império, isso mudou um pouco, né? Ampliou-se o direito ao voto, mas ainda assim você tinha que ter uma renda mínima, só podia ser um homem, né? Só lá no Estado Novo, mais para frente, que as mulheres puderam votar. E aí a eleição era indireta, mais ou menos como acontece nos Estados Unidos para a eleição para presidente. Aqui, obviamente, era para outros cargos, né? Para cargos menores, mas os eleitores escolhiam o colégio eleitoral e eles sim escolhiam os representantes, como os deputados, por exemplo. Na República isso mudou, aí ficou mais amplo, você votava diretamente, né, para escolher o seu representante. Agora, na primeira eleição presidencial, só 2,2% da população votou efetivamente. Se a gente trouxesse para os dias de hoje, são 4,6 milhões de pessoas. Isso dá menos do que a quantidade de eleitores da cidade do Rio de Janeiro. Outra curiosidade é que os analfabetos podiam votar no Império, mas aí em 1881 eles instituíram o título de eleitor, precisava assinar, e aí quem não conseguia assinar não tinha o título, e os analfabetos só puderam votar de novo em 1985 na eleição municipal. É isso. Bom voto para você amanhã. Já escolheu os seus candidatos? Não é só prefeito, né? Tem vereador também. E amanhã eu tô de volta com outro assunto, tá bom? Até lá!